bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Souto e eu preciso dessa introdução para a gente começar a falar de números complexos, tá? Então veja bem, quando você faz a seguinte conta, 1 vezes 1, que a gente sabe que vai dar um resultado 1. Então, na multiplicação de dois números positivos, dá um número positivo. Mais 1 vezes mais 1, na multiplicação, nós utilizamos a regra de sinal. Lembra que mais com mais dá mais? Lembrando que o mais significa manter e a multiplicação significa de. Então, a manutenção do sinal de mais é mais, né? E 1 vezes mais é isso. Bom, resumindo, sem querer complicar uma coisa tão simples, mas o importante disso é que você sabe também que a multiplicação de dois números negativos também vai resultar um número positivo, né? Visto que menos vezes menos dá mais. E que o menos significa o oposto do sinal de menos, é o positivo, né? Bom, muito bem. Mas a matemática tinha uma situação em que eu precisaria de um complemento que desse negativo. Então, qual é a multiplicação de dois números cujo resultado é negativo? Aí introduziu-se a unidade imaginária, né? Porque como pode dois números darem um produto de dois números idênticos dar um resultado negativo? E aí nós temos a ideia do número imaginário, né, que é a unidade imaginária, e que i ao quadrado igual a menos 1. Né? Poderemos usar também que o i é raiz quadrada de menos 1. Então, assim, as equações teriam solução. Quando encontrássemos uma equação do segundo grau com raiz quadrada de delta negativo, né? E aí entrou-se o conjunto dos números complexos, tá? Complementando essa parte. Outra coisa importante que eu quero que você já vá sedimentando na sua cabeça é que quando nós pegarmos dois números complexos, e eu vou explicar de novo na continuação dessa aula, que quando nós temos um número complexo, vou chamar de Z1, que agora o número complexo é representado assim, você vai ver isso daqui, eu vou falar novamente. Nós temos dois números complexos representados no plano cartesiano XY, aquele plano que você já viu. Veja bem que o ângulo de Z1 eu vou chamar de ângulo θ1. E o ângulo de Z2 até o eixo dos x eu vou chamar de θ2. Quando nós fizermos uma multiplicação, quando eu fizer o Z1 vezes o Z2, já vai sedimentando a ideia que o Z1 mais Z2, ele pode ter o tamanho dessa flecha reduzido ou aumentado, né? Então veja bem, ó, o tamanho da flecha chamaremos de módulo. Então o tamanho dessa flechinha, se eu tenho aqui uma flechinha assim, ó, ela tem um comprimento, não tem? Esse comprimento chamaremos de módulo do número complexo. Tá? O ângulo θ, este ângulo de inclinação, vai ser chamado de argumento. Argumento. Então, esses termos são importantes porque o examinador coloca isso. No momento da multiplicação, nós teremos, por exemplo, então veja bem, o módulo pode aumentar ou diminuir. É como você multiplicar o meio vezes 2 e o 1 vezes 2. Teremos o tamanho do número diferenciado. Então, vamos supor que eu tenha 2 vezes 2, 2 vezes 2 deu 4. Esse número será representado aqui e o seu módulo aumentado. Saiba que este ângulo resultante, né, ele vai girar no sentido anti-horário, é a soma dos ângulos θ1
mais o ângulo θ2. Isso que é uma aplicação. Por exemplo, para você ter uma ideia, esta área da matemática é aplicada na área da aviação, nos comandos dos trajetos para um avião não trombar no outro, é utilizado essa matemática, números complexos. No momento da divisão, se eu escolher a divisão, vou dividir um número complexo Z1 dividido por Z2, teremos aqui a divisão, por exemplo, aqui, e este ângulo aqui será a redução, o θ2 menos o θ1. Por quê? Eu quero que você saiba, antes de começarmos essa aula, números complexos, que você tenha qual é o sentido da gente estar fazendo isso. No momento que eu divido, eu vou ter uma mudança de módulo, né, do tamanho da flecha, e uma mudança angular. Por exemplo, lá, já que eu dei o exemplo da aviação, você teria uma redução da velocidade, né, e uma mudança de direção. Então é bem fácil da gente entender a aplicação disso. Muito bem? Essa é a introdução necessária para a gente começar a aula. Turma, então só revisando um pouquinho, pode parecer um pouco um monte de informação junta, agora vamos começar a juntar um pouquinho, que é o seguinte. Então, mais uma vez, ó, o eixo X é o eixo real, tá? Então, esse é o eixo real. Então, todos os números que vocês viram até hoje serão representados nesta reta aqui, ó, chamada reta real, tá? Agora, quando eu entro além disso, que agora eu vou para o plano, eu entro no plano chamado plano complexo, né? Ou simplesmente plano dos complexos. Bom, o que aconteceu então? Eu tenho aqui um número real que eu vou chamar de A. O número real, ele pode ser aqui, vamos supor, 2,5, 3, raiz quadrada de 3, o que você quiser. No caso, vamos pensar aqui um A igual a 2, tá? Agora vem uma representação no plano. Então, como é que fica? Fica o seguinte, ó. Eu vou girando, para você entender melhor, se eu represento o número real A, eu represento assim. Se eu for agora sair dessa reta real e for andando para o plano, veja o que eu vou fazer. Eu venho, por exemplo, subindo essa reta. Então a gente vai fazer isso aqui, né? Vai fazer esse movimento no sentido anti-horário, tá? Se este vetor vier, é a que a gente chama de vetor, essa flechinha, se essa flechinha vier para cá, por exemplo, agora eu estou girando ela no sentido anti-horário, nós temos uma parte real, continuará tendo a parte real, aqui, e uma parte imaginária. Então vai acostumando com o nome. Por quê? Essa parte imaginária é aquilo que nós falamos. Então, quando eu divido isso daqui, ó, em partes de mesmo valor numérico, então veja bem, ó, estou dividindo aqui em partes esse eixo vertical, exatamente para representar o número no plano. Eu vou pegar esse número aqui, que é uma flechinha de tamanho unitário, e esse é o I. Esse seria o vetor I, né? Você pode chamar de flechinha, de vetor. Aí, faz o seguinte, ó. Por exemplo, se eu tenho este número aqui, ó, se eu tenho este número aqui, aqui é no eixo dos x, aqui no eixo dos y, continua o mesmo plano cartesiano, tá? Que você conhece. Esse número complexo, ele pode estar, então essa flechinha, que já é o número complexo representado aqui no plano, né? A gente vai chamar este número complexo de Z, tá? O nome, a letra que eu vou utilizar é a letra Z. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Se eu representei esse número dessa forma, ele tem uma parte real, que é um coeficiente A, e a parte imaginária, que é o coeficiente B, tá? Se nós pegarmos aqui, por exemplo, os vetores, essas flechinhas que têm o tamanho unitário, então se eu pegar aqui o tamanho desse I, vai dar uma unidade de comprimento, e eu tenho aqui, por exemplo, 3 vetorzinhos I, então eu vou desenhar aqui, ó, um vetor I, 1, 2, 3, eu digo que o B, nesse caso,
o B ele vai valer, você vai ler como sendo 3i. No caso do A, por exemplo, se o A eu fizer igual a 2, então este número complexo Z, que agora é representado no plano, será escrito dessa forma, ó, A mais BI. Né? Esse número complexo ficará como sendo 2 mais 3i. Então veja bem, o número complexo ele tem essa daqui que é a parte real, chamada parte real, e essa parte que é a parte imaginária. Tá? Essa é a parte real e esta a parte imaginária. Agora, ó, imaginário. Juntando esses dois, nós temos a representação do número complexo, que é essa flechinha aqui. Então eu vou desenhar aqui, ó, tá vendo? O Z. O Z ficaria aí, tá? Esse A e esse B, igual daquela coisa parecido com aquela coisa da equação do primeiro grau, A e B são coeficientes, tá? Então, coeficiente. Então eu tenho aqui os coeficientes da parte real e o coeficiente da parte imaginária. Se o examinador fala assim, o que devemos fazer, qual é o valor de B para que esse número seja real? Isto é, representado na reta horizontal. O que você vai fazer? Você vai fazer B igual a 0. Aí fica 0 vezes I igual a 0. E os cálculos que nós vamos realizar com os números complexos, as propriedades são idênticas às propriedades que você tem visto até agora, tá? É aritmética mesmo. Só na hora que nós estivermos fazendo a conta que apareceu o I, você vai deixar representado o I, você vai deixar indicado. Se aparecer, por exemplo, I ao quadrado, aí você vai substituir pelo número menos 1, tá? Então, é isso que a gente tem que estar atento. Na hora que aparecer, por exemplo, o número complexo Z, 2 mais 3i, acabou aqui, né? A gente deixa indicado assim. Você não faz mais nada. E aí o que vale é essa flechinha indicada. Você vai ver que depois vamos calcular aqui uma inclinação desse número, esse θ. A gente vai vendo aí, vamos juntando tudo nesse assunto que é bem complexo. Vamos aí, esse assunto, como ele é cheio de detalhes, é como se fossem são várias peças de um quebra-cabeça. Eu vou juntando, tá? No começo pode parecer tudo meio jogado assim, mas não tem como. Vamos ter que ir aos poucos e juntando essas peças aí. Então veja bem. Se eu falo para você um número 5, chamo, por exemplo, como é que é o número 5? Ah, o número 5 é aqui, ó, ele está aqui, né? Representado na reta real x, tá? E eu poderia representar tranquilamente aqui um vetor, então, esse vetor vindo aqui do 0, né, para cá, tá? Então, poderia puxar aqui, ó, quando eu falo vetor é a mesma coisa que flecha, tá? Por quê? Ele tem uma direção e o sentido. Tanto é que esse assunto também é usado na parte de física, falando de grandezas vetoriais, que a gente precisa da direção e sentido. Eu posso chamar, então, já entrando no universo dos complexos, como Z1 igual a 5. Mas o que eu posso dizer disso daqui? Que esse é um número real. Por quê? Porque a parte imaginária é 0. Só lembrando que o número Z... Ó, vamos trabalhar bem esse conceito primeiro. O número Z ele é representado desta forma, né? A mais BI. Então, o A é a parte real e o BI é a parte imaginária. O B é o coeficiente da parte imaginária, tá? Vamos lembrar que A e B são os coeficientes? Então, o A é a parte real ou simplesmente o coeficiente A, né? E o B é o coeficiente da parte imaginária. Lembrando que o I aqui é um número representado por raiz quadrada de menos 1. Nossa, mas que coisa! Como é que eu vou juntar tudo isso? Então vamos devagar. Eu represento esse número 5 aqui, então seria essa flechinha aqui. Agora eu vou pegar um número, vou chamar de Z2, tá? O Z2. E o Z2 será 3 mais 2i, por exemplo. Ah, professor, esse aqui eu entendi que ele está na reta. Ele está representado na reta. E esse daqui? Esse daqui é o seguinte, a parte real é 3 e a parte imaginária é 2. Então eu vou puxar aqui do plano cartesiano e vou localizar esse ponto, né?
este pontinho aqui. Tá? Este pontinho aqui. Aí, o que eu faço? Ó, 3 mais 2i, né? 3 mais 2i. É essa flechinha aqui. Esse é o vetor Z2. Ou o número complexo Z2. Muito bem. Aí eu quero saber... Ah, e o Z3? Depois nós vamos fazer agora. Daqui a pouco eu vou somar esses três números. Vamos ver o que vai dar. Aí tem o Z3. O Z3 vamos fazer como sendo 1 mais 5i. Tá vendo? No universo dos complexos, agora eu já estou no plano numérico. Então o Z3 vai ficar 1 mais 5i. Então eu vou puxar para cá e vou puxar para cá. Pronto. Essa flechinha aqui, ó, que é a representação desse número Z3, né? O Z3, tá? Então aqui é o Z1, né? O Z1 aqui é o número real. Não tem a parte imaginária. O Z2, mas todos eles estão representados no plano. Então eu estou, mesmo trabalhando com o número real, estamos no universo dos complexos. Quanto que daria, então, uma soma desses números? Professor, e onde que eu vou usar isso, né? Para que serve isso? Numa soma vetorial, por exemplo, você tem forças aplicadas num corpo, né? Você faz a soma dos vetores e encontra a força resultante. Tá? Então, na adição, teríamos aqui o procedimento da adição, que é uma soma, como você já conhece, né? Estamos numa aritmética básica aqui. Só que tem um detalhe. Esses dois não se misturam, né? É uma coisa assim, não dá para você misturar. É que nem você coloca água e óleo, né? As coisas vão ficar separadas, tá? Vai entendendo isso. Só que a parte real, eu somo com a parte real. Então eu posso aqui colocar o número 5 na forma 5 mais 0i. Porque olha lá, o coeficiente da parte imaginária vale 0. Vai acostumando com a formalidade aqui. Então, você vai somar parte real com parte real. Na hora que eu somo vai ficar 5 mais 3, 8, né? Mais 1, 9. Então vai ficar, vou pôr aqui na mesma direção, ó. 9, né? Mais. Agora a parte imaginária com a parte imaginária. 5, 6, 7, mais 0. Então mais 7i. E então a soma desses números, que seriam um z resultante, ou um z qualquer, vamos chamar simplesmente de z, poderei representar aqui no plano. Como é que eu represento? Eu venho até o 9, né? Se eu vou desenhar aqui no cantinho para você ver, ó, vou mudar um pouco a escala. Aqui a parte real é 9, que é o eixo horizontal, que a gente já viu, e o 7 na parte imaginária. Na hora que eu puxo aqui um tracejado, eu, juntando isso aqui, ficou um pouquinho torto, mas esse daqui é o resultado da soma, Z1 mais Z2 mais Z3, tá? Que é uma soma vetorial. Então, se nós tivéssemos, então, lá na física, só lembrando, um corpo sob a ação dessas três forças, a força resultante teria esta direção. Este ângulo aqui também vai ser importante mais para frente. Nós vamos calcular também, através do ângulo, qual é a inclinação dessa flechinha. Turma, então aqui fizemos a adição. E a subtração? Mesma coisa. Vamos, por exemplo, fazer o Z3 menos o Z2, tá? E aí o examinador passa isso daqui é um conjunto de ventos em várias direções, aí, por exemplo, ou qualquer coisa ligado a que direção e sentido tem a ver, né? Velocidade, pode ser, isso é muito usado na física, vocês já estão percebendo. Né? Então, o Z3, ele é 1 mais 5i, não era isso? Então eu escrevo aqui, ó, 1 mais 5i. Estou fazendo uma soma no plano, né? Ou, na verdade, é uma soma, porque se somar um número positivo com um número negativo, a gente chama de soma. Mas, no conceito de subtração,
Ficou menos o Z2. Quem é o Z2? O Z2 é 3 mais 2i, não é isso? Então eu vou escrever aqui, ó. 3 mais 2i. E aí, o que eu faço? Aqui é as propriedades como vocês já conhecem, né? Vou aplicar aqui a propriedade distributiva. Certo? Então ficou 1 mais 5i, menos com mais dá menos 3, propriedade da multiplicação, menos com mais dá menos, né? Regra de sinais, menos 2i. E aí, aquele procedimento anterior, né? Parte real com a parte real, 1 menos 3 menos 2, e 5 menos 2i mais 3i. Tá? Então, a subtração Z3 menos Z2 resulta, conferindo, é isso mesmo, menos 2 mais 3i. Agora vamos para a multiplicação e divisão de complexos. Turma, eu vou pegar aqui o Z2 e o Z3 novamente, porque eles já estão na forma A mais BI, tá? Então, eu vou fazer aqui Z3 vezes o Z2, que é o chamado produto vetorial. Produto de vetores, né? Que é uma conta que a gente faz agora com números no plano. O Z3, mais uma vez, olha lá para mim, ó. Z3, ó, é 1 mais 5i. Então eu vou escrever aqui, ó, 1 mais 5i. Que multiplica o Z2. Z2 é 3 mais 2i. Então eu escrevo aqui, ó, 3 mais 2i. A propriedade da distributiva, aqui eu vou fazer o 1 multiplicando 3 e o 1 multiplicando 2i. Então fica 1 vezes 3, 3, né? 1 vezes 2i mais 2i. Agora eu pego aqui 5i vezes 3, 3 vezes 5, 15, 15i, e aqui, agora vamos lá. Como na multiplicação eu escolho quem eu quero multiplicar, o i você não sabe quanto vale, mas você sabe que i vezes i é i ao quadrado. E o 5 vezes 2 é 10, então eu escrevo 10i ao quadrado, tá? Isso aí. Aí, continuando aqui, eu escrevo 3 mais. Aqui é a parte imaginária com a parte imaginária, eu já sei que dá 17i. 17i. O i ao quadrado não é menos 1, então aqui é menos 10, tá? Lembrando que o i ao quadrado é menos 1. Agora, a parte real com a parte real, ó. 3 menos 10, menos 7. Menos 7 mais 17i. Esse é o resultado da multiplicação Z3 e Z2. Turma, agora eu vou dividir o Z3 pelo Z2. Então, eu vou escrever aqui o Z3 mais uma vez, né? 1 mais 5i. 1 mais 5i. E o Z2, 3 mais 2i. 3 mais 2i. Mas antes de eu continuar isso aqui, antes de continuar essa continha, preciso rever uma coisinha aqui com vocês. Ou com você. Então veja bem, ó. Quando nós tínhamos um número, por exemplo aqui, 1 dividido por raiz de 2, nós vimos que isso dificulta o cálculo mental. Então o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que pegar, multiplicar o raiz de 2 em cima e embaixo, fazendo a racionalização, que é racionalizar, significa facilitar o cálculo mental, raciocinar com mais facilidade sobre um resultado. Você não pode usar calculadora numa prova, né? E quando a matemática foi desenvolvida, começou, também não existia a calculadora, né? E aqui nós temos o seguinte cálculo, raiz de 2 sobre 2, visto que nesse produto eu tenho raiz de 4, que é 2. E o que acontece? Para facilitar o cálculo mental, eu tenho que tirar este radical do denominador fazendo a racionalização, certo? Como nós sabemos, o i, que eu falei no começo dessa aula,
ele é igual à raiz quadrada de menos 1. Não é isso? Então eu tenho um radical aqui no denominador. Então pense assim, ó. No lugar do i eu tenho um radical. Então o que eu preciso fazer? Preciso tirar o radical do denominador, para eu entender qual é a parte real e qual é a parte imaginária. Outra distributiva importante, que nós vimos também anteriormente, é esse aqui, ó. Isso você precisa lembrar. Lembra da fatoração A mais B que multiplica A menos B? E que o produto, aqui eu leio o produto da soma pela diferença de dois números. E esse produto resulta o quê? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, como é que eu leio isso? Eu leio assim, ó, o produto da soma de dois números pela diferença de dois números é a diferença de quadrados. Na hora que eu fizer isso aqui, concorda que vai aparecer i ao quadrado e aí eu vou transformar em menos 1? E aí eu tiro o i do denominador? Então agora a ideia é essa, é tirar o i do denominador, tá? Para encontrar o número complexo nessa forma aqui, ó. Claro que a divisão é o que o examinador vai pedir para você fazer, né? Porque é um pouco mais trabalhoso. Se eu multiplico e divido pelo mesmo número, eu não altero o resultado da fração, certo? Então, para encontrar o denominador, tirar o i, para ficar i ao quadrado, eu tenho que obrigatoriamente multiplicar por a menos b. Se aqui é a mais b, eu vou multiplicar por a menos b. Então vai ficar 3 menos 2i. Encontrarei no denominador a diferença de quadrados, né? E aqui, para não alterar o resultado da fração, eu tenho que multiplicar pelo mesmo número, 3 menos 2i. Aí como é que fica o denominador? O denominador é a diferença de quadrados. 3 ao quadrado é 9, né? Menos 2i ao quadrado, que é 4i ao quadrado. Então, já montando aqui o denominador, o numerador basta fazer a distributiva, como nós fizemos no item anterior, no modelo anterior. Então, ficou 9. Não esqueça que o i ao quadrado é menos 1, então daqui eu tiro também que o i ao quadrado é menos 1, né? Então, duas coisas você precisa saber, precisam trabalhar juntas. O i é igual a raiz de menos 1 e o i ao quadrado é menos 1. Então, o i ao quadrado menos 1 fica menos com menos mais, aqui vai dar 4. Então, o denominador aqui, 9 mais 4, que é 13. Pronto, tirei o i do denominador. Agora, quando eu apliquei a distributiva, que nós fizemos ali a multiplicação, vou fazer a distributiva normal. Ficou 3, né? 3, menos 2i, novamente, que isso daqui a gente já viu, mas eu vou fazer novamente, é importante. 3 vezes 5, 15i, mais 15i, e menos 10i ao quadrado. Menos 10i ao quadrado. Aqui vai ficar 3, aqui em cima. Aqui é mais 10, né? 3 mais 10, então já vou pôr aqui. Já vou pôr aqui, ó. A multiplicação. É isso, só conferir. 3, vamos conferir de novo, deixa eu ver. 3 menos 2i, 15i e menos 10i ao quadrado, tá certo? Então aqui ficou mais 10, né? Mais 10 mais 3, vai dar 13. 13 mais 13i, é isso? 13 mais 13i. Confere então? Aí nós temos isso daqui, ó, 13 mais 13i. Muito bem. Como essa daqui é uma soma, o denominador divide ambas parcelas aqui. Então, 13 dividido por 13 vai dar 1, mais 13i sobre 13. Então, este é o resultado da divisão. 1 mais i. Muito bem. Você viu que é um pouquinho mais trabalhoso, né? Certo?